Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. De primeiro eu já peço perdão pela minha voz, que está um pouco rouca. Pelo jeito estou ficando gripado. Torço para que fique antes ou depois de Santos e Bragantino, mas que durante eu esteja inteiro, porque a promessa é de chuva na Vila Belmiro. Vamos ver. Enquanto isso, mesmo com a voz rouca, eu estou gravando um vídeo sobre Jean Lucas. Tenho pensado nesse vídeo há algum tempo. Se você assistiu ao vídeo tático da semana passada, um dos, na verdade, após a vitória contra o Palmeiras, grande dia, eu falei que comentaria sobre um certo posicionamento do Jean Lucas nos próximos dias. Chegou esse dia, mas na verdade eu não tenho uma resposta. A pergunta do título do vídeo é: o que faz Jean Lucas, ou o que fez Jean Lucas evoluir nos últimos jogos? E eu não sei te dizer. Não é que eu vou deixar no vácuo, calma. Eu pesquisei e vou levantar hipóteses. E aí, qual o primeiro caminho que eu tomo quando eu quero descobrir alguma coisa positiva ou negativa do Santos? Um jogador que piorou, um jogador que melhorou, tem posicionamento, tem outros fatores, mas tem as estatísticas. E aí eu fiz um monte de anotação neste papel, porque eu estava na redação da TV e estava sem o meu caderninho, que está aqui. Eu anotei um monte de coisas. E aí, ao anotar as estatísticas, eu descobri que a evolução do Jean não é estatística. As estatísticas que eu sempre falo em vídeos de análise, principalmente de chegada de jogadores que precisam de um contexto, elas precisam ser contextualizadas, neste caso não respondem porque o Jean melhorou. Mas é um fato que ele melhorou, a gente vê o jogo, a gente tem sentido isso. Então, por que as estatísticas não me responderam isso? Porque, por exemplo, eu separei 4 jogos recentes: Grêmio, Galo, América Mineiro e Cruzeiro. Na categoria ele foi ponta. E Bahia, Vasco e Palmeiras, na categoria ele felizmente não foi ponta, porque aquilo é um absurdo. Ele foi segundo volante, jogador de meio campo, enfim. E aí, nesses jogos em que ele foi o ponta do Santos, na vitória contra o Grêmio e nas 3 derrotas para os mineiros, as estatísticas variaram bastante. Por exemplo, em toques na bola, você pode dizer, será que ele está escondido sendo ponta? Não, contra o América Mineiro ele pegou na bola 111 vezes, que é um número altíssimo, altíssimo. Contra o Galo, que ele também foi ponta, só 31. Então já não tem um padrão aí. Contra o Grêmio, 75. Ficou, né, no meio desses dois jogos. Aí, perda de posse de bola. Será que ele perdeu muito a bola sendo ponta e é por isso que agora que ele não é ponta ele melhorou? Mas essa estatística também não entrega. Contra o América, ele perdeu 25 vezes a posse. Mas também ele pegou 111 vezes na bola, normal. Contra o Galo, ele perdeu 6. Só pegou 31. Mas fica ali, mais ou menos na mesma média. Contra o Grêmio, 22. Contra o Cruzeiro também só 6. Nada que se destaque, nada que fuja no normal. Pô, será que como ponta ele driblou muito, driblou pouco? Olha, driblou 2 vezes contra o Grêmio, nenhuma contra Galo e Cruzeiro, 5 contra o América, até um número alto para um ponta. Mas também nada que fuja assim, de um grande padrão, ainda mais quando comparar com ele sendo volante. Tem outras estatísticas, mas vamos encerrar em passes. Olha, acertou 19 contra o Galo, 39 contra o Grêmio, mas pegando muito mais na bola, 68 contra o América, mas de novo pegando ainda mais na bola, 16 contra o Cruzeiro, mas só errou um passe. Então assim, fez pouco, mas não errou. As estatísticas não me disseram que ele sendo ponta foi absurdamente pior do que ele sendo volante. Porque, por exemplo, toques na bola contra o Bahia, 69. Contra o Vasco, 36. Pouco, né? Parece que é pouco. Ele jogou muita bola contra o Vasco. Contra o Palmeiras, 41. Também pouco. Mas o Santos jogou no contra-ataque. Então, assim, teve jogo que ele pegou muito na bola, teve jogo que ele pegou pouco na bola, e jogando bem em todos esses. Quantidade de passes certos. Ele até errou mais passe sendo volante. 37 de 45, de 43 contra o Bahia, 36 de 41 contra o Vasco, 19 de 28, errou 9 passes contra o Palmeiras. Ele jogou mal contra o Palmeiras? Não. Perda de posse. Será que ele perdeu mais ou menos posse em comparação quando jogou de ponta? Lembrando que quando foi ponta, chegou a perder 25, chegou a perder 6. E aí contra Bahia, Vasco e Palmeiras ele ficou no meio disso. 12, 13 e 16. A resposta não está nas estatísticas. Até vou citar de dribles, porque eu tinha falado. 2-1-0. Tá ali, tá no normal dele. Então, estatisticamente, ele não mudou. O que mudou? Bom, eu vou levantar algumas hipóteses. A escalação do time, o posicionamento individual dele, o espaço que ele teve para jogar, graças à questão tática, claro, e ele não ficar, perdão, como eu falei, tô meio rouco, às vezes vou dar uma escapada na voz aqui,
não ficar preso lá na ponta, ter uma movimentação melhor. Bom, eu fui pegar as escalações desses jogos no meio campo, claro. Contra o Grêmio, ainda com a Aguirre, mas foi um 3-5-2, jogaram Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e Lucas Lima, atrás de Mendonça e Marcos Leonardo. Aliás, desculpa, jogaram Rodrigo Fernandes e Lucas Lima atrás de Mendonça e Marcos Leonardo, com o Jean Lucas aberto de um lado, na ponta, como eu falei. Contra o Galo, o Rincon jogou de volante ao lado do Rodrigo Fernandes. O Jean Lucas foi ponta de um lado, o Mendonça do outro. Na verdade, eles sempre invertiam, por isso que eu nem estou cravando o lado em que ele esteve. E o Lucas Lima centralizado, com o Marcos Leonardo da frente. Contra o América, jogaram de novo Rodrigo Fernandes e Rincon. De novo, ele e Mendonça nas pontas. Lucas Lima centralizado, o Marcos Leonardo na frente. E contra o Cruzeiro, só se trocou o Lucas Lima pelo Braga e o Jean Lucas centralizado atrás do Marcos Leonardo. Contra o Bahia, o Jean Lucas sai no intervalo contra o Cruzeiro, né, inclusive. Contra o Bahia, ele jogou ao lado do Rincon, o Lucas Lima na frente, mais Soteldo do Marcos Leonardo. Contra o Vasco, ele jogou ao lado do Rincon, o Lucas Lima na frente, mais Soteldo do Marcos Leonardo. E contra o Palmeiras, ele jogou ao lado de volante de Nonato e Rincon, Morelos e Marcos Leonardo à frente. Se a resposta está nas escalações, fica muito claro que ele funciona melhor como um dos pilares do meio-campo. Tem um vídeo aqui da análise tática do jogo contra o Palmeiras, de como ele e o Nonato tinham uma movimentação muito específica. Quando um deles saía, o outro recuava para jogar com o Rincon. Se esse voltava, o outro abria, quando a bola invertia. Tinha uma movimentação muito específica. E no contra-ataque, o Jean Lucas tinha a liberdade para sair jogando, para sair com espaço, para sair dando suas passadas largas e ver o Lucas Braga avançando, o Kevson avançando, ajudar o Soteldo, ajudar o Lucas Lima, dar o passe para o Marcos. Ele tinha opções de soltar a bola. Isso até vai na questão do espaço que eu citei. Quando ele tem espaço, ele tem tempo de entender a jogada, de pensar a jogada, de escolher a melhor jogada. Quando ele está preso na ponta, ou ele dribla e vai para a linha de fundo, ou ele não tem o que fazer. E aí tem um pequeno detalhe que eu escondi até agora. Nesses jogos em que ele foi ponta, ele recebeu a bola diversas vezes quando ele fugiu da ponta e foi buscar a bola lá perto da zaga ou no meio. E aí causava um problema. A ponta ficava vazia, então um dos lados se tornava, entre aspas, inútil. 2, quando não era lá atrás, mas era no meio, ele embolava com o Lucas Lima. Hoje isso não está acontecendo. Se é sem o Lucas Lima como foi contra o Palmeiras, o meio é dele e ele parte com a bola. Mas voltando para marcar, porque ele é muito importante marcando. Se tem o Lucas Lima vai para um lado, ele vai para o outro e funcionam como dois armadores. Que é mais ou menos o que o Soteldo faz também com o Lucas Lima. Só que se o Jean tá com a bola, o Soteldo vai para frente, vai junto com o Marcos e o Jean passa a ter Soteldo e Marcos à frente dele para soltar essa bola. Então, para mim, pode ser isso. Pode ser essa questão de espaço. Com certeza são as escalações recentes. O posicionamento dele também. Ele vai fazer o que na ponta? Que jogada de ponta você lembra o Jean Lucas fazendo? Agora, quando ele está centralizado e arrancando com a bola, já bate aqui, ó, passou para o Marcos Leonardo de canhota, gol. Temos jogadas, passou para o Morelos, que não saiu gol, mas o Morelos, ele encontrou o Morelos livre contra o Palmeiras. Você tem jogadas que vem na hora, assim, ó, ali no meio ele produziu. Mas quando ele recebe na ponta, o que ele faz na ponta? Qual a jogada dele na ponta? Não tem. O Aguirre tirou o talento, digamos assim, do Jean Lucas. Tirou o Jean Lucas do que ele é bom. Já o Marcelo, inclusive eu acho que o próprio Jean falou recentemente sobre isso, perguntou pra ele, acho não, tenho certeza, que agora eu tô lembrando a aspa na cabeça. Perguntou pra ele, né, onde você quer jogar? E desde que o Marcelo chegou, ele tem jogado do mesmo jeito, tirando contra o Palmeiras, que o Santos mudou por uma formação específica. E o Jean tem jogado melhor. Então o posicionamento também entra nessa cota. Então eu acho que essas hipóteses que eu levantei aqui respondem. Mas é aquilo. Tá, então por que as estatísticas ficam iguais? Porque assim, acertar um passe de lado é muito fácil. Então, se ele está recebendo sendo ponta, mas não está usando, ele solta de lado
e parte para a ponta. Ele recua, solta de lado e parte. É um passe fácil, esse passe vai somar lá nos passes certos. Se ele está no meio e está dando um belíssimo passe para o atacante, para o meia, para o ponta, entra no passe certo, mas entra numa estatística que a gente não computa no futebol, o que é um erro grave, que é aquele, até eu computo um lugar ou outro, mas é mais difícil de achar, que é o passe para frente, é o passe de qualidade, é o passe que te leva para ataque, é o passe, ou é aquela quase assistência. Ele está produzindo algo de fato e não passando de lado. Que eu sempre falo, o zagueiro passa para o zagueiro, o zagueiro passa para o zagueiro, o zagueiro recua para o goleiro que passa para o zagueiro. Não te leva a lugar nenhum, mas a estatística de passe certo, ó, tá indo lá pro alto. Eu quero passe ousado, eu quero passe para frente. E o Jean, quando tem essa liberdade, quando tá jogando no meio, tem esse passe para frente. Por que ele não tem muitos dribles em nenhum lugar? E de ponta ele não ia driblar. Ele não dribla nem na posição dele, ele finta, o que tem uma pequena diferença. Uma jogada de corpo, um giro, um tapa na bola pro lugar vazio à frente, que ele vai na passada larga e chega lá. Não é um drible da finta que você precisa ter na ponta. Então o número de dribles fica ali mais ou menos. Eu não citei, mas eu separei o número de desarmes também. Basicamente a mesma coisa. 2, 0, 4, 1, 0, 2, 1. Ele não brilha no desarme. Sabe por quê? Porque ele é bom no posicionamento. Ele está sempre bem posicionado. Às vezes não é nem para roubar a bola. É para ser quem recebe a bola roubada. Para puxar o contra-ataque. E aí, como que ele vai puxar contra-ataque sendo ponta? Não vai. Como é que ele puxa contra-ataque sendo jogador de meio? Tendo campo para ele. Então eu acho que são essas as questões. A escalação do Marcelo é muito positiva para o Jean. O seu posicionamento, consequentemente, está sendo muito positivo. Ele está tendo um espaço maior para jogar. Parece até, é muito teórico esse vídeo, eu não estou provando, mas é que é difícil provar. É um vídeo sobre sensações, mas está dando certo. Então, a não ser que ele apareça aqui, desminta tudo, fale que prefere voltar a ser ponta, eu vou dizer que a gente está enxergando, porque eu acho que a gente, é eu, você e todo mundo. Ele melhorou, mas os números são mais ou menos a mesma coisa. Por que melhorou? Porque ele está sendo mais produtivo na posição certa. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, desculpa. Mas tá tudo bem. Tchau.